Mais uma vez, paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, que o Senhor venha te guardar a tua saída e a tua entrada, porque Ele é o guarda de Israel que não tosquenejará. Bom, eu venho trazer uma palavra de fé ao seu coração e eu creio que vai falar muito com você. Vamos tomar um cafezinho agora para esquentar os pulmões, né? Esse é o café do cacique. Glória a Deus. Irmão, eu estou passando o melhor momento da minha vida. Por que eu falo isso? Porque refletindo os acontecimentos desde a minha infância, não foi muito fácil. Chegar até aqui não foi muito fácil. Um homem sem estudo, um homem ainda criança, que sofreu vários problemas de enfermidades no meio do caminho, que amputou os 4 dedos da mão direita, que teve internado em Campos de Jordão com princípio de tuberculose, não é? Que tentaram me matar, fui assaltado, Deus deu livramento, enfim, né? Quase perdi o olho direito, mas Deus é bom. Eu trabalhava em São Paulo com padaria, acordava às 4:30 da manhã, sempre lutei para ganhar o pão de cada dia. Gostei de trabalhar, sempre gostei de trabalhar. E no momento que eu estava indo na padaria, eu ouvi uma voz que falou muito ao meu coração. E essa voz mudou drasticamente a minha vida. O Senhor desceu do céu e falou comigo. Se você crê, amém. Se você não crê, amém do mesmo jeito. E o Senhor me levou numa casa, indicou assim o endereço. Quando eu cheguei lá tinha duas pessoas, 2 homens que eu nunca tinha visto na vida. E eles falaram para mim, nós estamos aguardando por você. Tremendo, né? Falei, como aguardando? Se eu não sei, nem eu os conheço. Mas ele falou, mas Deus te conhece. Deus te conhece e hoje chegou a salvação para a tua vida. Hoje chegou o chamado para a tua vida. Deus escolheu você. Eu falei, muito bem, o que eu preciso fazer? Ele falou, só basta ajoelhar e nós vamos orar por você. E ali de frente àquela garagem eu me ajoelhei, assim, era umas 6 horas da tarde. E aí, quando eles estenderam as mãos, começou a falar em línguas estranhas. Eu não sei entender o processo, mas enfim, quando eu me levantei uma outra pessoa. Isso eu posso declarar firmemente, que Jesus entrou na minha vida. Jesus me escolheu como escolheu você. E daquela época para cá, minha vida é caminhar com Cristo. Eu tive altos e baixos, não sou perfeito, mas eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. E quando o Senhor me chamou para um propósito, e esse propósito está sendo cumprido na minha vida. Que é ide, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo, todavia aquele que não crê não será salvo. É o que diz a palavra. E eu louvo a Deus pelo chamado, porque nesse chamado mudou muito a minha vida. Muito a minha vida. E a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, né? Mas o que você tem hoje é a palavra de Deus. Então você é um privilegiado por ter a palavra de Deus no seu coração, que é uma palavra de relacionamento, é uma palavra de confiança, né? Saber que o Deus que você serve, Ele te ouve, que Ele sempre lutou por você, que Ele sempre te deu a mão amiga, sempre te protegeu, não é? Então, tudo que eu passei na minha vida e chegar até aqui, nessas condições, eu só tenho que dizer obrigado, Senhor. E como eu olho na palavra de Deus, lá está escrito que a tua bondade e a tua misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Muito bem. Estou com problema de renite, mas estou em tratamento. Eu quero deixar uma palavra para você que está lá inserida no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 16, que diz, mas bem-aventurados são os vossos olhos, porque me viram, né? Bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Então, este versículo, ele é bem claro. Bem-aventurados são os vossos olhos, né, que me vê. É o que está escrito aqui. E os vossos ouvidos que me ouvem. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é uma palavra que vai falar muito com você e comigo também. Felizes são os nossos olhos, né? Felizes são os nossos ouvidos. Você pode ouvir. E tem muita gente que não ouve. Tem problema de audição, dificuldade de ouvir. Meu sogro mesmo tinha dificuldade de ouvir, tinha que falar muito alto para ele ouvir alguma coisa. Então você tem uma audição muito boa, você ouve, não é? E Jesus diz, bem-aventurado aqueles que me ouvem. E ouvir é colocar o coração diante dele. E ouvir é receber a palavra e dizer, esta é a melhor palavra que eu recebi na minha vida. E ouvir é ver os conselhos. A gente recebe tantos conselhos lá fora, né? Tantos conselhos. E muitas vezes a gente não obedece, acha que somos autossuficientes. Eu sei o caminho, né? E, enfim. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque o mundo aí fora ele é cheio de cilada e armadilhas. Bem-aventurado aqueles que me ouvem. Quando você para ouvir o Mestre, seus ensinamentos, com certeza o teu coração está propenso a buscá-lo, propenso a desejá-lo, propenso a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Irmão, sabe porque o mundo passa por aflições? Jesus diz, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, quando ele diz tem de bom ânimo, é porque o mundo passará por turbulências. Vocês lembram o que aconteceu lá no Japão, lá em Hiroshima? Uma tragédia, né? O mar de repente subiu e invadiu as casas, levaram tudo, levaram barcos, levaram famílias. Não é? As usinas nucleares foram todas interrompidas, vazou aquela química. Muitas pessoas hoje têm problema de câncer. Uma tragédia lá em Hiroshima, terremoto que ocorreu, os asfaltos que fenderam, né, que abriram seus buracos, enfim. Mas Deus é fiel e Deus tem mostrado os acontecimentos atuais. Que terremotos, guerras, fome, perseguições. Ele diz, isso é sinal, isso vai acontecer. Então você está numa guerra, mas sem a proteção de Deus. Você está numa guerra querendo vencer no grito, na marra, na força, e nós não conseguimos. Nós somos seres humanos limitados. Mas quando nós entendemos que é um Deus que age a nosso favor, a gente só basta confiar, buscá-lo e deixá-lo ele trabalhar. Então, bem-aventurados os ouvidos que me ouvem. A gente ouve tantos sons, a gente ouve tantas coisas, tantas más notícias que chegam, a gente vai ouvindo aquilo. E muitas vezes essas más notícias vai colocando medo. Entende? Você não vê uma notícia boa na televisão. Há 1 ano e meio falando do Covid. Há 1 ano e meio falando desta doença. Irmãos, doenças sempre existiram. Morrer. Claro que todos nós vamos morrer. Um dia vai morrer. E a gente sente quando uma família perde um ente querido, claro, a gente chora. Mas é a vida, irmãos. E a gente tem que preparar para a morte também. A gente tem que preparar. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição. A partir desta vida sem Cristo, como é que você vai enfrentar o tribunal de Cristo, irmão? Prestaremos conta de tudo. Então o texto diz, bem-aventurados os ouvidos que me ouvem. Não fica ouvindo coisas que vai trazer tristeza no teu coração.
Não fica ouvindo uma palavra negativa. Tem muitas pessoas negativas, dizendo para você isso não vai dar certo, isso não funciona, não vai por esse caminho, sabe? Você não foi chamado para isso. É para que orar? Para que ir na igreja? Para que buscar a Deus? Deus não vai te ouvir. São muitos sons que a gente ouve, os sons muitas vezes da nossa consciência, que fala que a gente não vai conseguir, mas o Espírito Santo está trabalhando, dizendo, sou contigo. Então, cuidado com os sons, com a mídia, com o que você ouve. O Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos escarnecedores, mas antes medita na lei e ele será comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Irmão, chegar onde eu cheguei foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus, não sou nada, sou apenas um vaso, né? Sou uma pessoa simples, sou um pastor, estou caminhando, aprendendo a orar, aprendendo a buscar o Senhor, a vigiar mais, sabe? A querer mais de Deus, porque o princípio é o temor, é a sabedoria, é o temor. Então, queridos, nós estamos numa fase de amadurecimento, não é? E essa fase vai chegar para mim e para você, e não podemos passar essa fase sem entregar nossa vida a Jesus. Então você ouve muitos sons, né? Muito som, muita música, né? Eu prefiro mais o louvor que fala da grandeza de Deus. É muitos sons, muitas tragédias. As más notícias chegam todos os dias. Pessoas desempregadas, há milhares. Eu passei ontem ali na Marginal Tietê, fiz um vídeo até. A Ford é uma empresa grande ali, né? Os seus pátios lotados de carros zeros, empregando mais de 300 pessoas. E para minha surpresa, quando eu passei ali ontem, ali na Marginal Tietê, estava fechada. Portas fechadas, irmãos, é triste, é doloroso. Não é? Uma empresa que ficou ali mais de 100 anos e de repente agora não existe mais. E quantas empresas estão sendo fechadas, quantas más notícias. Às vezes o pai de família, o empregado não dorme, irmão. Ele não dorme. Ele cochila. Ele pensa, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou chegar lá, a firma vai estar aberta? Não tem paz, irmão. A paz está em Cristo. Mas se o homem está sem Cristo, então ele não tem paz. Porque ele tem a tormenta, a aflição, a perturbação, a inquietação. E às vezes ele tem que tomar bebida para se acalmar. Não é a bebida que vai te acalmar. Quem vai te acalmar é o Espírito Santo. Quem vai dizer para você, tem de bom ânimo, é o Espírito Santo. Então está na hora da gente parar de ouvir o que não se deve. Sabe? Está na hora de você colocar para fora aquilo que está te incomodando. Aquilo que está trazendo medo, pânico, pavor. Jesus diz, não tenha medo. Então, queridos, eu tenho um irmão mais velho, ele está isolado dentro da sua casa. Ele só fica ouvindo aquilo que não deve. Ele está em pânico. Ele não consegue dormir à noite. Ele está ansioso. A Bíblia diz, não estejais inquietos. Ele fica inquieto, preocupado, não dorme, levanta. É aquele problema, aquela aflição a noite inteira. Mas isso é de tanto ouvir a Rede Globo, né? Aqui eu já coloquei ela para fora. Não tenho nada contra. Mas Jesus diz que a gente precisa reter aquilo que é bom. E aquilo que não é, a gente despreza e joga fora. Jesus diz, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são de baixo. Então, nós precisamos discernir a voz do Espírito Santo. A gente precisa agora dizer, Senhor, não quero mais ouvir essas vozes do engano, essas vozes da tristeza, essas vozes da doença, né? Essas vozes da desgraça. Não, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o teu conselho, eu quero ouvir a tua orientação. Então Jesus diz, bem-aventurado aquele que me ouve.
E quando você tira um tempo para ouvir Jesus, Ele vai te ensinar. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ele diz, eu sou o bom pastor. Então, queridos, a nossa segurança está no Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, a Bíblia para você é o livro de Deus. É o livro de Deus, é a direção de Deus. É o Senhor nos ensinando, ministrando. É uma ministração que vai te colocar, como diz o Salmo, né? Poloei em alto retiro porque conhece o meu nome. Então é a ministração que vem do céu. Deus dizendo, olha, tempestade vem para todos, mas nessa tempestade eu vou te ensinar. Nessa tempestade você vai depender de mim. Nessa tempestade eu vou segurar na tua mão para que você não tropece teu pé em pedra. Nessa tempestade eu vou te dar uma saída. Nessa situação você vai ouvir a minha voz. A minha voz que vai entrar no teu coração. A minha voz é calma, é tranquila, é suave. É voz de turbilhão. E quando você ouve o turbilhão de Deus, você aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, Jesus é contigo. Jesus está trabalhando para que você viva bem, trabalhando para que você possa ser uma bênção para o teu próximo, trabalhando para que você seja uma coluna da sua casa, orando, buscando o Senhor. Então eu quero deixar essa palavra. Bem-aventurado aqueles que me ouvem. Israel deixou de ouvir e as consequências foram terríveis. Continue ouvindo Deus, continue ouvindo louvor, continue praticando as boas obras, continue desejando o Espírito Santo, continue orando, buscando, não importa. Aqui se alguém vai falando no teu ouvido, não adianta. O Senhor está dizendo, adianta sim. Você foi levantado para essa finalidade. Que Deus abençoe a sua vida e aplique esta palavra no seu coração. Bom dia.